Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o PRTG, a gente vai startar aqui a instalação dele. Eu gosto muito do PRTG, ele é um sistema bem prático, direto ao ponto, não tem muito lenga-lenga de banco de dados, de nada disso. Então eu vou já startar aqui para a gente começar a fazer a instalação do PRTG. A primeira coisa, vai entrar no site da Pestler, é um site que é a desenvolvedora do PRTG. Lá dentro, quando você clicar para o download da ferramenta, ele automaticamente vai gerar uma licença trial para você, tá? Essa licença posteriormente pode ser transformada numa licença comercial, de uso comercial da ferramenta. Uma coisa bem legal que eu acho é que o PRTG você não precisa reinstalar o sistema. Esse mesmo download que a gente está fazendo aqui agora serve tanto para trial quanto para a ferramenta de produção. A única diferença entre a ferramenta trial e a ferramenta de produção é a licença, tá? Então vai ser gerado só uma nova licença e automaticamente você já pode utilizar a ferramenta no modo produção, entendeu? Não precisa fazer reinstalação, nada disso. Uma coisa importante é um e-mail válido, tá? Esse e-mail o PRTG vai utilizar para validação da licença e outras coisas. O PRTG, a instalação dele deve ser via... o seu computador deve ter acesso à internet, tá? E se você precisar fazer uma instalação offline, você tem que abrir um chamado na Pestler para fazer esse passo a passo aí de uma instalação offline, beleza? Algumas coisas que eu quero falar em relação à instalação do PRTG, ele deve ser feito numa máquina física. A recomendação é que você faça numa máquina física com de 64 bits. E os sistemas operacionais devem ser o Windows, tá? A partir de Windows 7 para cima já é compatível com o PRTG. A recomendação da Pestler é fazer em Windows Server, mas aquela instalação core, sem nada, sem nenhum tipo de serviço habilitado no sistema. Somente aquela instalação pura. É possível você fazer a instalação do PRTG numa máquina virtualizada, só que existem algumas restrições de quantidade de sensores que você pode botar. Existem algumas restrições de como é configurada a máquina virtualizada. Você tem que dedicar algumas coisas, algumas partes para o PRTG funcionar bem, tá? Se você for lá só, igual eu estou fazendo aqui, pôr, instalar e pronto, funciona. Só que você pode ter futuros problemas durante o uso da ferramenta de falso positivo, de ferramentas o PRTG ele não mede só latência e tráfego, ele mede várias outras coisas. SFix, NFlow, iFix, quer dizer, ele utiliza várias tecnologias aí para fazer monitoração e essas tecnologias podem apresentar algum tipo de problema se você não configurar certinho a máquina de virtualização, tá bom? Você viu que a instalação é bem nest e já vai entrar na ferramenta, não precisa fazer muita coisa. Importante a gente falar como que é a estrutura do sistema PRTG. Deixa eu abrir aqui. O PRTG, quando a gente faz essa instalação inicial, ele já está rodando tudo, já entrou na ferramenta. Já está instalado, já está funcionando. Uma coisa que é importante você saber, vou entrar aqui, a Administration Tool e a Network Monitor. Nessa Network Monitor é exatamente essa tela que ele já abriu aqui inicialmente. A Administration Tool é a ferramenta que você vai controlar acesso à interface web do PRTG. Você vai colocar algumas configurações do servidor central, você pode fazer cluster, tá? Alterar, parar, startar o serviço, etc. Essa tela aqui. Eu já vou acessar aqui a ferramenta, PRTG Admin é a senha padrão. E quando você já entra na ferramenta, você já vê que ele já starta uma descoberta de rede ali dentro, né? Ele está pegando a minha rede local aqui e snifando e já começa a fazer a criação da árvore. Uma coisa muito importante para você saber sobre o PRTG.
é a estrutura de funcionamento dele. Essa instalação que a gente fez, você instalou basicamente dois tipos de coisa no seu computador. Você instalou o servidor de núcleo do PRTG, que é onde você vai ter o gerenciamento, o banco de dados, né? O PRTG tem um banco de dados próprio, um banco de dados de arquivos próprio dele, o sistema de notificação, de alerta, tudo é nessa ferramenta núcleo que ele instala, beleza? E a outra coisa que você vai, quando você faz essa instalação, é a sonda do PRTG. O que a sonda faz? A sonda é onde, por exemplo, se você for monitorar um ping, por exemplo, né, de um dispositivo, quem vai lançar esse ping e receber a resposta é a sonda. A sonda, quando ela manda e volta esse pacote, ela simplesmente vai encaminhar essa informação de quanto tempo que foi essa ida e volta para o servidor de núcleo. O servidor de núcleo que vai ser responsável por fazer a análise desse ping, né, a criação ali da medição, é ele que vai armazenar essa informação, é o servidor de núcleo. A sonda, ela só faz o meio de campo, entendeu? Outra coisa, se você tem um servidor, por exemplo, a gente fez essa instalação aqui, ó. Vou até aqui clicar em configurações e você vê que aqui em cima, ó, ele pede já, você pode botar, por exemplo, onde está localmente instalada essa sonda. Vou colocar aqui na Vila Velha, Espírito Santo, que é onde eu estou. Ok? Pode colocar a coordenada geográfica, tá? Ó, ele já acessa o mapinha aqui informando onde está a ferramenta, tá? Para você entender, por exemplo, a gente instalou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, mas você tem um escritório lá, por exemplo, em Nova York. O que acontece? Você vai lá em Nova York instalar uma sonda também. Essa sonda lá em Nova York vai medir seus dispositivos que tiverem lá e ele só vai encaminhar essas informações aqui para o servidor de Vila Velha para fazer o processamento, fazer o gráfico, fazer o gerenciamento mesmo, vai ser nesse servidor de núcleo aqui dentro. As sondas é justamente para você poder, né, ter uma distribuição descentralizada de monitoramento da ferramenta. Beleza? Aqui dentro de configurações você vai ter, você pode colocar as credenciais, né? Por exemplo, credenciais para o sistema VMware. Quando a gente instala ali o VMware ESX, né, ESXi, que é um sistema operacional que controla os outros sistemas operacionais, você colocando aqui o login e senha desse sistema, ele automaticamente vai acessar o VMware, vai descobrir as máquinas lá dentro e já vai começar a monitorar máquina por máquina, entendeu? Então, se você tem VMware, se você tem sistemas Linux já rodando na sua rede, ou Windows, e configurar aqui dentro, ele automaticamente já vai acessar, tipo assim, você foi lá e cadastrou um servidor ESX, ele vai já usar essas informações de login e senha para poder acessar esse servidor ESX e fazer a varredura de qualquer coisa que estiver lá dentro. Então, por exemplo, você tem um servidor ESX aí na sua rede, foi lá e criou uma máquina virtual nova, vai dar um tempo, a ferramenta automaticamente vai entrar lá dentro, ver que você criou essa máquina nova e já começar a monitoração dessa máquina automaticamente, beleza? Uma coisa que eu gosto de fazer na instalação inicial do PRTG é mudar a nomenclatura. Por exemplo, kbits por segundo é difícil de você entender, hoje em dia não se fala mais em kbit por segundo, se fala muito em megabit, né? Então eu gosto de mudar essa parte aqui justamente para ficar mais fácil na hora de você estar lendo os sensores, de saber que aquilo ali está dando 100 megabits por segundo, entendeu? Só para você ter uma ideia. Eu vou alterar esses alertas. Dois alertas que ele faz aqui dentro, ó. Alterar a senha padrão, que é essa PRTG admin. Então eu já vou especificar uma nova senha aqui. Ok? Então no grupo de administradores eu vou alterar já essa senha.
Aqui, ó, a única vez que o servidor PRTG vai fazer essa varredura automática é nessa instalação inicial, beleza? Como eu falei, ó, a raiz do sistema, a sonda local foi essa sonda que a gente instalou agora. Recomendo que você não remova ela daqui, tá? Senão ele não vai conseguir mais monitorar nada a partir dessa sonda. E você vê, ó, a partir desta sonda que ele começa a criar a estrutura de árvore do PRTG, entendeu? Descobriu, ó, que alguns IPs têm um serviço de porta 80 habilitado ali, então o PRTG ele não monitora, por exemplo, eu vou abrir essa máquina aqui. Ele monitora a latência desse computador, né? E ele monitora também, se você quiser, o tempo de resposta de abertura da página HTTP. Então, existem vários sensores diferentes dentro do PRTG, a licença é com base do número de sensores, mas eu gosto da ferramenta que ela não vai monitorar ali só latência e largura de banda. Ela faz vários tipos de monitoração para você, tipo, debugar realmente a sua rede, tá bom? Vou excluir aqui vou fazer um overview rápido da parte interna. Eu gosto de adicionar manualmente os meus dispositivos, até mesmo porque você paga por sensor, então é importante que cada sensor que você instale dentro da ferramenta faça sentido para você, tá bom? Existem várias, o top 10, por exemplo, se você cadastra várias máquinas dentro dele, o top user de utilização de CPU, latência mais alta, latência mais baixa, os logs, o PRTG é também um servidor de syslog, então você consegue ver ali todos os logs de perda de pacote, de sistema que ficou fora, as notificações. Importante. Dentro de configurações, duas configurações para a gente finalizar o vídeo. As contas de usuário. Você pode usar o PRTG, essa conta padrão, se você tiver um sistema de Active Directory dentro da sua empresa, você pode sincronizar o PRTG e o AD para fazer o login ser o mesmo do AD que você utiliza, ou você pode criar um sistema de grupos e usuários manualmente, cada usuário do PRTG, beleza? Vou adicionar aqui um novo usuário, só para a gente fazer um teste. Vou colocar o meu nome, Saulo, nome de exibição Saulo também, o meu e-mail principal e a senha, né? Vou usar uma senha nova e vou criar esse novo usuário, beleza? Criado esse novo usuário, eu já posso logar com esse novo usuário aqui dentro. Vou dar um logout, vou colocar lá Saulo, pronto, loguei com esse novo usuário, beleza? E aqui eu posso continuar na utilização do sistema, beleza? Tem algumas outras funcionalidades de mapa, de ticket, de biblioteca, que a gente vai falar em futuros vídeos aí mais frente. Mas basicamente o PRTG é isso. Instalou, botou ali, a ferramenta já está funcionando. Tá bom, galera? Até a próxima.